pessoal, estamos novamente aqui apresentando a vocês mais um vídeo do projeto Humanos Cidadãos do Cosmo e o segundo vídeo da série Vícios e Virtudes. Aproveitem e, por favor, se gostarem, compartilhem com outras pessoas, levando assim conhecimentos esclarecedores também para outros. Um abraço a todos e aproveitem o vídeo. Olá pessoal, estamos aqui novamente na continuidade do nosso vídeo do projeto Humanos Cidadãos do Cosmo e vamos seguir em frente com a parte 2 de Vícios e Virtudes. Nós falamos no vídeo 1, o primeiro vídeo dessa série, nós vamos ter 3 vídeos, essa é a segunda, vamos ter o terceiro. E nós falamos no primeiro vídeo sobre a pirâmide ou triângulo das virtudes e nós colocamos uma ordem. E essa ordem tem um sentido de que você não conquista as virtudes mais nobres ou aquelas virtudes dos espíritos puros, dos espíritos mais evoluídos, sem passar por um estágio de aprendizado. Isso é da natureza, todo o processo é de aprendizado. Vocês viram lá os vegetais, viram lá os animais irracionais e o homem, todo o processo de motor, de movimento que gera esta sede, essa necessidade de saciar algo, né? E a gente viu que o vegetal, a gente viu que o animal, ele sacia a sua sede todos os dias porque ele cumpre o seu objetivo de vida, que é a natureza, a sobrevivência, a procriação, né? A busca do aprendizado de defesa, de ataque, tudo isso que nós falamos. Nós estamos inseridos nesse contexto quando nós herdamos isto de um processo evolutivo. Mas antes da gente entrar para a gente compreender exatamente os aspectos de vícios e virtudes e onde tem essa demarcação e por que nós somos, como foi falado no vídeo 1, por que nós somos tão aprisionados ou até envolvidos e muitas das vezes prazerosamente nos envolvemos nos vícios e temos tanta dificuldade de adquirir, de buscar, de introduzir dentro da nossa alma a questão das virtudes. Eu preciso fazer um parênteses aqui para a gente compreender melhor essa questão. E o que eu vou dizer aqui é bem transcendente. É transcendente no aspecto que não se fala muito nesse assunto, não é um assunto corriqueiro, as pessoas não abordam, porque a maioria das pessoas que falam, que escrevem sobre filosofia, em geral, são pessoas que escrevem no aspecto científico mais materialista. Então eles não entram em determinadas abordagens. E se nós pegarmos a ciência empirista, né, e como toda ciência, a própria psicologia, uma grande parte dela, ou a maior parte da psicologia, também é empirista. Então como funciona a vida nesse processo de ciência empírica, de psicologia empírica? Funciona, nasceu, viveu, morreu. Isto é vida. Esse processo é vida. É um processo extremamente temporal, finito. E é disso que nós vamos falar um pouquinho, para nós compreendermos porque é tão difícil para nós adquirirmos virtudes, mesmo que teoricamente saibamos que elas são boas, e a gente não consegue. E vamos entender algo que é muito transcendente para a nossa vida. Vamos falar um pouco do finito e da infinitude, do temporal e atemporal. Muito bem. Se nós olharmos para o nosso mundo, nós vamos ver que passaram aqui muitos sábios, muitos espiritualistas, muitos gurus, né? Muitos. Desde que o mundo é mundo, nós sempre tivemos espíritos de um certo nível que deixaram o seu rastro, deixaram para nós ensinamentos, para que nós possamos mirar nesses ensinamentos e trazer para dentro de nós. E a maioria deles, quando são espíritos, são seres muito grandiosos, eles são atemporais. Os seus ensinamentos para a nossa vida temporal, mas serve para todo o processo da infinitude, do atemporal. Exemplo, Lao Tzu ou Lao Tse, Buda, Platão, Sócrates, Jesus e muitos outros. Quando nós analisamos os ensinamentos desses seres, nós vamos ver que eles falam de uma amplidão infinita, atemporal. E falam de moral, falam de leis de forma atemporal. Não um modismo, não uma cultura, não uma adaptação da época.
Nós podemos buscar na história também antiga aqueles que são mais temporais ou que influenciaram o mundo nesse contexto, como os atomistas, os iluministas, recentemente, e há uma grande quantidade de filósofos, pensadores da modernidade, da pós-modernidade, que são envolvidos na ciência, no empirismo, e que é restrito à vida do nascer ou morrer, ou seja, muito finito. E isso é importante, isso está de acordo com a natureza do nosso processo evolutivo. No processo em que nós nos encontramos, no estágio evolutivo que estamos, nós não chegamos a humanos ainda. E eu falo muito disso nos meus vídeos. Somos sobreviventes quase humanos. E sobreviventes quase humanos têm uma mentalidade, têm pensamento, têm raciocínio, todo esse processo intelectual finito, temporal. Mesmo que abarque algo eterno, mesmo que seu pensamento voe, ele fica restrito, ele volta. Porque na prática, no dia a dia, na vida, é temporal, é finito. Se nós olharmos a nossa própria mente, né, a nossa psique, nós vamos ver que a natureza construiu a nossa mente, a nossa psique, com recursos que são atemporais e temporais. E por que construiu assim? Olhamos a personalidade, temporal. Olhamos a persona, muito temporal. Olhamos o ego, o meio do caminho, mas temporal. Olhamos a consciência, aquilo que está envolto, né, no nosso dia a dia, nas nossas memórias cotidianas, temporal. A nossa visão de vida em geral, temporal. Olha mais a fundo, vai para o inconsciente, e aí você pensa no atemporal. Mesmo que você diga inconsciente relacionado à psicologia de Jung, que é o inconsciente coletivo, você vai vislumbrar uma atemporalidade. Mas se você entrar no processo da reencarnação, que é o motivo dos nossos vídeos em Deus, você vai ver que esse inconsciente é muito maior. É de uma atemporalidade imensa. Todos os aprendizados ocorridos em vidas anteriores, todos os instintos aprendizados na época da vivência da consciência nos vegetais, nos animais, está tudo ali. Toda a experiência do ser. Isso, nós não temos capacidade no estágio evolutivo que estamos de abarcar com a nossa consciência, porque a nossa consciência está num processo de evolução gradativa. Então ela abarca algo, uma parte. Existe um filtro que traz, que deixa passar para a consciência aquilo que está no inconsciente, que é o nosso ego. Então tudo que nós temos de vivência precisa ser trazido à tona para que a consciência coloque luz. Esse é o papel da consciência, colocar luz sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas falhas, ou iluminar aquilo que foi bom, para que esse aprendizado nessa vida tenha efeito para a próxima e assim sucessivamente. Até um ponto que a temporalidade passará a fazer parte de nossa vida, mas isto é muito na frente. Mas por que isso é importante entender? Vamos compreender um pouco? Por que a questão da transcendência dessa compreensão de temporalidade e infinito é tão importante? Porque o mundo é temporal. Nós não conseguimos conceber e pensar de uma forma lógica, a não ser pensarmos de uma forma organicista, por partes, dividindo no tempo, né? No tempo. Todo o nosso processo de pensamento, a nossa mente, tudo que nós temos de cognição, todos os nossos raciocínios são fixados no temporal. E isso está certo, diante da nossa condição. Mas o que nós estamos colocando nesses vídeos aqui é a linha demarcatória dos vícios e das virtudes. Não é exatamente uma linha, é um processo, mas para a gente compreender, imagine que tem algum momento da vida que você começa a despertar para algo maior. Você busca as virtudes. Nesse processo de buscar as virtudes, nós vamos compreender o que o temporal faz em nossa vida e o que o atemporal faz. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí. Já vamos esclarecer. Essa questão do finito, infinito, temporal e atemporal tem a ver com a nossa natureza, tem a ver com o nosso processo de evolução. Nós estamos dentro do processo como tem que ser. A nossa própria mente, a nossa psique é preparada para isso. Nós não temos capacidade ainda mental, nem mental, para abarcar todo o nosso inconsciente, para entender coisas que estão lá no nosso passado e que normalmente são coisas difíceis de lidar,
Já viram aquela situação em que você comete um ato ou faz alguma coisa equivocada, alguma coisa mais séria na vida, e você fica ali querendo esquecer isso? Agora imagine que isso, multiplique isso por 10, por 100, por 1000 e coloca lá nas vidas passadas várias situações equivocadas, se você lembrasse de tudo isso. Nós não temos essa capacidade. Então, a natureza divina, as leis divinas, proporcionam ao ser ferramentas para que ele viva realidades por partes. Mas existe um processo de evolução que é urgente, necessita que nós comecemos a trazer luz para o nosso inconsciente. Ou seja, o nosso ego que traz e deixa passar coisas para o consciente, ele é muito restrito. E ele faz isso por uma natureza e também faz isso porque ele não é educado. Ele não trabalha como realmente deveria, como aquele que conduz as informações de um lado para o outro. Mas é da natureza também do ser que ele evolua. Então, nós não tínhamos razão, nós éramos irracionais. Aparece a razão e tudo muda, tudo se transforma. Quando você coloca a razão junto ao instinto, a razão dá nuances ao instinto diferentes. Pode dar nuances de crueldade, de selvageria, a nível de crueldade, de maldade, de maledicência. Então, muitas coisas acontecem por ainda ter um instinto selvagem, um instinto animalesco muito forte dentro de nós. E as nuances do orgulho, do egoísmo, maledicência, todos os vícios que nós falamos alguns, acontecem aí. A preguiça, o comodismo, e aí vai. E nesse processo de milhares de encarnações, nós fomos criando esses vícios, esses escapismos, né? Essas fugas que nós somos mestres em fazer, e o nosso ego foi se adaptando no sentido de se proteger. Quero proteger isso aqui. E às vezes ele consegue e às vezes não consegue. Mas a nossa obrigação é aprender a trabalhar com todas essas ferramentas, com a nossa mente, com esse processo, voltados para o atemporal. Não estamos preparados ainda, somos seres ainda imperfeitos, é verdade. Mas nós precisamos conhecer como é que a gente consegue as virtudes. Porque sem as virtudes, nós ficaremos num processo, né, paralisados, estagnados nos vícios. Para combater os vícios, as virtudes. E nós estamos vivendo nesse planeta um momento muito importante. É um momento de transição, de transformação, rumo ao homem novo, rumo a uma modernidade mental, espiritual. Então esse processo empírico ele vai dar lugar àquele processo do passado, holístico, vamos dizer assim, né? Um processo mais holístico, que olha para o ser não como uma forma organicista, mas como uma forma holística. E isso engloba também o conhecimento da psique, o conhecimento dos aspectos espirituais envolvidos no homem. E para isso acontecer, nós é que faremos acontecer. Nós temos que nos preparar, compreender a infinitude e a atemporalidade. Então eu queria que você olhasse aí 2 textos interessantes de um livro que nós estamos estudando sobre psicologia. Olha o que ele vai dizer para nós aí sobre a finitude e a infinitude na parte psicológica. Por favor. Então você vai ver aí o finito e o infinito, o temporal e o atemporal e nossas vivências. O ser imaturo e o ser maduro. Então ele define 2 aspectos, o imaturo e o maduro. Eu já vou dizer, nós somos do imaturo ainda, né? Nós não somos humanos. Mesmo quando nos tornarmos humanos, tivermos uma humanidade, uma fraternidade, uma bondade, todo esse aspecto dentro de nós, ainda não seremos completamente maduros. É um pouco mais acima. Mas então vamos ver, o ser imaturo. Vamos ver a foto que está aqui. Ambicioso. Faz sentido para nós, inclusive a ambição é tido como, às vezes, uma qualidade. Olha o nível de inversão que nós fazemos na vida. Então, o ser imaturo é ambicioso, é apaixonado. Olha que palavra interessante. A gente olha para estar apaixonado como uma coisa maravilhosa. Até confundimos isso com amor. E grandes filósofos fizeram isso. Mas o ser maduro é diferente. Então o imaturo, ele é ambicioso, é apaixonado, ele se frustra. Que interessante, paixão com frustração tem tudo a ver com dor, não é? Não é assim? Então ele se frustra, ele se irrita sempre, está sempre irritado com qualquer coisa que não o agrade, é comum, né? Ele mata e mata-se. Nós matamos.
outros seres, matamos por várias situações, né? Homicídios, matamos de forma indireta, por fome, por doença, por negligência, matamos os animais ainda e também nos matamos, suicidamos no sentido de tratar mal o nosso corpo, né? De trazermos doença para nós. Então ele mata e se mata. Porque o significado de sua vida é o perturbador e finito, circular, estreitos e sem metas. Então esta é a visão do finito, do homem finito nós, ambicioso, apaixonado, ele se frustra, ele se irrita, é orgulhoso, é egoísta, quer dizer, todos os vícios que nós falamos no vídeo 1, está tudo entranhado, né, nas nossas vísceras, no nosso DNA, está tudo aqui, fluindo, está tudo fluindo. Esse é o ser imaturo, somos nós, nesse estágio evolutivo que estamos. Ah, faz parte do nosso processo? Faz parte do nosso processo. Não existe aqui uma condenação, ou dizer assim, nós somos todos espíritos inferiores, olha que coisa ruim, não é nada disso. Nós estamos num processo, só que cabe a nós acordar a consciência, despertar a consciência, trazer luz para as coisas atemporais. Vamos dar uma olhada aqui agora no outro, dá uma olhada aí. O ser maduro, psicologicamente, vive amplidão. Pronto, aqui só a palavra já define alguma coisa. Amplidão. Amplidão. E aí nós temos no nosso site, no nosso canal, 2 projetos. Vocês sabem disso. Sobreviventes Quase Humanos é o projeto 1 e Humano Cidadão do Cosmos é o outro. Isso é amplidão. É uma visão maior. Não é uma visão de cidade, não é visão de pátria, né? Isso também é um atraso, um dia nós vamos entender isso, mas não é uma visão nem de planeta, é uma visão de cosmos. Isso é uma amplidão, é o ser atemporal. Vive amplidão infinita das aspirações do bom. Então, lendo novamente, o ser maduro psicologicamente vive amplidão infinita das aspirações do bom, do belo e do verdadeiro. Olha as coisas que estão envolvidas aqui. São palavras que às vezes nós não compreendemos. Nós traduzimos essas palavras por nosso nível de maturidade. A verdade é traduzida de forma imatura. A pós-verdade, a fake news, as mentiras ditas como verdade. O belo a gente traduz como beleza, beleza física. Não, é outra coisa, né? E o bom, também o bom é traduzido conforme a conveniência de cada um. Então aqui nós estamos falando de um outro nível de compreensão. E esvaído do ego, atinge o self, tornando-se ser integral e ideal no rumo do infinito. Então, o que significa esvair-se do ego? Não é que o ego é ruim, vamos destruir. Não, o ego é uma peça-chave. De quê? De temporalidade. O ego é o eu, o nosso eu. E o que ele faz? A principal função dele é trazer temporalidade. Sem o ego não teria temporalidade. Imagine o inconsciente e o consciente tudo misturado numa coisa só. Nós não temos capacidade mental para conviver com esse milhões de informações. Só com a informação nossa de uma vida que é o nosso consciente, assim ainda é restrito. Muitas coisas caem no esquecimento. Então, quando esvai-se do ego? É quando ele não precisa mais se preocupar com esse processo, com essa fronteira, né? Onde ele entra inconsciente e consciente. Não é necessário, ele não precisa disso. Por quê? Porque ele tem atingido o self. O que é o self? É o inconsciente, ou seja, todo o seu processo de aprendizado. Quando ele atinge isso e começa a lidar com isso, ele já é um espírito, tá? Por isso eu disse que é um processo transcendente demais para nós, mas importante saber, extremamente importante saber. Por quê? Porque os vícios dependem disso e as virtudes dependem disso. Vamos entender um pouco isso? O que são os vícios na vida das pessoas? Trazem o quê? Que estradas? Chega-se onde com os vícios? Que caminhos? O que atingimos com os vícios? Só frustração, como ele fala aqui. Frustração, decepção, dor. Né? O vício que traz um prazer e traz a dor logo em seguida. E logo depois isso cresce e já não é mais dor. É muito mais do que dor. É uma doença. Aquilo que vai nos denegrindo a alma, vai nos trazendo uma baixa autoestima, depressão, e aí vai. Você vai mergulhando. A gente conhece essa história. Conhece essa história de livros, de vivência em famílias. A gente conhece muito bem isso.
O vício no sentido químico, mas aqui nós estamos falando de todos. O vício do orgulho, do egoísmo, que faz do mundo como o mundo é, de violência. Cada um para si, eu quero o meu lado, eu quero a minha parte. Não é assim? E, inclusive, a gente confunde a palavra poder com isso, porque quem tem poder no mundo é quem manda, quem escraviza. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Porque essa visão temporal. Quando nós começamos a olhar para o mundo de uma forma atemporal, né, esse é o exercício, é um começo, é um exercício. Nós não temos capacidade de sermos atemporais ainda, mas a nossa visão e o nosso pensar pode atingir o atemporal. Olharmos para o mundo como humanos, com humanidade, olharmos para pessoas realmente como irmãos, como seres fraternos, filhos de uma única energia, de um único Pai, de um Deus, de um Criador. Quando nós começamos a abarcar em nossa mente esses tipos de conceitos e fortalecendo-se dentro de nós, nós começamos a vislumbrar o quê? As virtudes. As virtudes. Porque as virtudes são atemporais, infinitas. E os vícios? Finitos, temporais. Olha que coisa maravilhosa. Significa que tudo que nós viemos trazendo até aqui, que a maioria são vícios, né? São maneiras de viver egoístas, maneiras de viver a levar vantagem, todo esse processo que existe no mundo são temporais, eles morrem com o tempo, mas não morrem por si só, morrem com o tempo porque as pessoas vislumbram e trabalham para as virtudes, e quando as virtudes começam a chegar, isso desaparece. Por que desaparece? Porque são temporais, eles dependem de viver que você não conquiste virtudes. Você não pode conquistar virtudes para eles continuarem a sua vida de 1000 anos, de 1 milhão de anos, não importa. Eles vão viver quanto tempo você o alimentar. Quando você começa a alimentar o seu aprendizado das virtudes, eles vão perdendo fôlego, perdendo vida. Isso que eu queria trazer para vocês, da importância que eu vejo no entendimento dessa transcendência de compreender o mundo em que vivemos, dual, temporal. E isso faz parte do processo. Mas colocar a nossa mente, colocar os nossos pensamentos, sempre que pudermos, focados no atemporal, humanos cidadãos do cosmos, né? Sem fronteiras, nem que seja mentalmente e trabalhando para que isso vai acontecendo aos poucos, porque vai. E porque vai. E aqueles que não querem que vá, e aqueles que são muito renitentes, não participam. Vão ficando ao lado, à margem, né? Vão sendo excluídos. Por quê? Porque é da natureza. É assim que é a lei da natureza. Aqueles que não se adaptam vão ficando à margem para um outro processo de aprendizado, em uma outra época, em outro lugar. Mas nosso planeta está passando por uma transição, por um processo de modificação. E faz parte desse processo os seres começarem a vislumbrar a atemporalidade. Né? Então a personalidade, as personas, o ego, né? o inconsciente pessoal, tudo que faz parte da temporalidade necessário para a nossa vida. Sem isso a gente não consegue sobreviver no mundo em que estamos. Né? Aqueles grandes missionários que já tinham vencido isso tudo, veio aqui com uma missão. Eles vieram, deram a informação e saíram. E a maioria deles foi sacrificado, porque a gente não compreendeu. Vamos compreendendo aos poucos. Mas nós estamos no momento de começar a vislumbrar essa infinitude, essa atemporalidade, né? Que traz para a gente o quê? Através das virtudes. Então nós vamos falar um pouco das virtudes. Eu preparei um vídeo muito curto, muito simbólico, e eu gosto muito dos símbolos, porque os símbolos fazem a gente gravar com mais facilidade as coisas. Então nós vamos ver um vídeo aí de 3, 4 minutos no máximo, é um vídeo simbólico, onde vocês vão ver o que acontece com as virtudes neutras, as medianas e as maiores. E que tipo de poder, já que eu disse lá no vídeo anterior, que a nossa sede é de poder. Não é de felicidade, não é de paz, não é de harmonia, tudo isso faz parte, está lá no nível lá em cima, nós queremos muito isso. Mas o que está acima disso é o poder. Mas que poder é esse? É o poder da criação, é o poder de manutenção do universo. É quando aquele espírito chega próximo da divindade e participa da criação do progresso universal. Isso é uma visão super transcendente. Aqui nós estamos com o pé mais no chão, olhando a transcendência para nós, humanos cidadãos do cosmos.
Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, de alguns minutinhos, para a gente compreender um pouco mais, depois a gente volta para explicar um pouco melhor. É isso aí. Nós vamos aqui então simbolizar através de pirâmide, triângulo, através de pirâmides tridimensionais, de acordo com a geometria sagrada, né, dos filósofos e matemáticos do passado, como o próprio Platão, Hipátia e outros. Nós vamos simbolizar aqui para vocês o triângulo e dividido em 3 partes, onde nós categorizamos as virtudes. Vocês podem observar que na base são as virtudes mais relacionadas às questões físicas do planeta, do corpo humano, da mente, da intelectualidade. Depois nós temos as virtudes medianas, que nós chamamos mediana, que são as virtudes também do ser humano, mas ligado mais à espiritualidade, ao seu crescimento espiritual. E na ponta, em cima, nós temos as virtudes daqueles espíritos já muito superiores, ou os perfeitos, ou os puros. Falando rapidamente sobre as virtudes neutras, o que nós queremos constatar aqui é quais os poderes que nós encontramos, que nós recebemos ao desenvolver essas virtudes. Vamos dar uma olhada nessas virtudes neutras, o que ela nos traz de poder. Para compreender essa questão das virtudes, precisamos examinar que o crescimento espiritual se dá sempre no centro. E no centro não significa do centro do plano. Então esses desenhos que estão aí estão em sentido de plano. Mas todas as virtudes relacionadas aí estão centradas num centro. Mas é importante observar que esse centro tem uma altura, tem um crescimento, é para cima, no sentido simbólico. Agora vamos ver esse plano se transformando num cone, né? Num cone. E este cone significa o quê? Significa o processo de crescimento de cada ser. Então vocês vão observar aí o cone espiralado, né? O espiral é a trajetória que vamos fazer em todas as nossas encarnações, e na base você vai ver que essa trajetória ela dá círculos e círculos no mesmo lugar, que é o que a gente faz, né? É o nosso processo de aprendizado muito demorado. Quando a gente aspira e a gente chega em outros níveis, então esse crescimento é maior. E aqui nós estamos falando apenas das virtudes que estão na faixa amarela, as virtudes relacionadas ao corpo. Então vamos seguir a questão da procura do poder. Qual é o poder que nós emanamos quando conquistamos essas virtudes da base do triângulo? Não 100%, mas conquistamos várias delas, né? Dando círculos e mais círculos de reencarnações, passando por elas várias vezes até sedimentar todas ou a grande maioria. O grande poder é o poder do mundo, né? É o poder do corpo, é o poder até sobre a competição, é o poder sobre fazer as coisas da melhor maneira, de forma correta, mas estão relacionadas ao poder no mundo, inclusive o senso crítico, a intelectualidade, tudo extremamente importante para o nosso desenvolvimento espiritual, mas ainda não entramos no campo espiritual, não entramos no campo de humanização, estamos nas técnicas. Agora vamos entrar no detalhe das virtudes medianas. Daí nós passamos por um ciclo diferente. Nós temos um divisor de água extremamente importante. É onde o ser, mesmo com intelectualidade, com muitas competências, ele ainda não avançou no sentido de se espiritualizar, não avançou nas qualidades exatas da alma, do seu crescimento espiritual. Aqui não. Aqui começa-se pela humildade. Assim como nas técnicas começa pela disciplina, aqui é pela humildade. E a humildade vai arrastando muitas outras. E nesse trabalho com essas virtudes medianas é que nós começamos a sentir um pouco do poder de que realmente nós somos sedentos. Aqui nós vamos ver os detalhes, né, de alguns exemplos, é claro, de 5 exemplos de virtudes relacionadas a essa área verde, e vamos também ver o mesmo sentido da anterior. Elas precisam se tocar num centro. É preciso trabalhar cada uma delas no centro, para que através desse trabalho exista, depois de rodar e rodar várias encarnações na base, começar a expandir, a iluminar a alma.
Agora então chegamos aqui nas virtudes medianas, na parte que se relaciona ao cone, à espiral. É o mesmo processo do anterior, com a diferença que o poder do anterior é no mundo. Aqui o poder é sobre o mundo, no sentido que o ser já não trabalha especificamente com o objetivo centrado na matéria, nas coisas materiais, no poder material. Aqui ele começa a sentir um pouco de paz, de harmonia, e começa a ver que a sua sede está encontrando o caminho de se saciar, porque a harmonia, a humildade, a paz vai lhe trazendo esse conhecimento. E depois de centenas de encarnações, ele começa a absorver, começa a trabalhar todas essas virtudes. E finalmente aqui vamos descobrir qual é o poder, né, que vai saciar a sede de todos os seres humanos. O primeiro poder sacia a sede do mundo material, das coisas materiais. Esse segundo poder vai saciar a sede das coisas espirituais, de ser virtuoso, de ser sábio, de ter inteligência muito acima da intelectualidade, de ter harmonia, de trabalhar em prol do próximo, da fraternidade. Somente coisas maravilhosas acontecem, mas a sede ainda continua lá no fundo. Existe algo muito maior destinado ao ser humano. E finalmente chegamos aqui nas virtudes superiores. Qual é o poder? Qual é o poder que vai saciar totalmente a sede dos seres humanos ou acima de humanos? As virtudes dos seres superiores, aquelas que englobam todas as outras. Quando você tem alguma delas, você tem todas. Chegamos aqui na justiça, na bondade, na verdade. As três grandes virtudes, virtudes relacionadas a leis divinas, o topo da escada evolutiva. Porque a virtude maior ou o poder maior, que é o amor, é o poder absoluto, é o poder do divino, e onde todos nós saciaremos a nossa sede. Quando chegamos nesse nível, espíritos iluminados, espíritos puros, espíritos que trabalham diretamente com o divino, então a sede está saciada. O ser não necessita mais de nada. E daí é outra conversa. Ele vai seguir para um outro nível de trabalho, o poder de criar, o poder de ajudar, de apoiar na criação, na manutenção de todo o universo, junto ao divino. Então, é muito importante compreender essa questão do temporal ao atemporal, do finito e a infinitude. E eu sei que é um termo, é um assunto pouco falado, porque isso não me interessa muito, mas ele é fundamental. Porque se você pensar nas coisas que são da espiritualidade, as virtudes, né? Se você pensar no belo, se você pensar na justiça como supremo, se você pensar no amor supremo, você vai ver que isso é eterno, é da infinitude, isso é do atemporal. E se você pensar nos vídeos que nós mostramos aí no início da evolução humana, né? Desde lá do Big Bang, né? Nós mostramos lá no primeiro a questão dos vegetais, dos animais, mas o que nós queremos mostrar com tudo isso é exatamente o aspecto temporal da finitude da criação até aqui onde nós estamos. Quanta coisa mudou, mas psicologicamente, tecnicamente muito. O mundo mudou muito tecnicamente, mas muitas das vezes nós ainda somos um homem sapiens, no sentido da caverna, no sentido mesmo até de um Cro-Magnon dentro de nós. Por quê? Porque o nosso inconsciente, né, tudo que nós temos das vidas passadas está lá dentro. E isso é um processo de aprendizado que vai ser feito durante uma quantidade enorme de encarnações, porque a nossa consciência precisa iluminar todo esse inconsciente, trazer ele para a luz. Mas não vai ser feito numa vida, em 2 vidas, 3, isso é muita coisa. É muita bagagem, né, de equívocos que nós temos em nossas vidas, nessas centenas ou milhares de encarnações, que precisam ser trabalhadas para chegarmos lá. Começamos pelas virtudes, que são coisas disponíveis, algumas delas são disponíveis para nós, como a humildade, as virtudes neutras, importantes, precisam ser a base. Mas as virtudes vão nos fazer descolar
desse processo de vícios, desses processos temporais, desses processos finitos, porque eles ainda são a base de nossa vida. Esse vídeo curto que nós mostramos aí, ele é bem simples e ele é bem restrito, mas dá uma noção para a gente dessas virtudes em escala, que nós vamos por aqui, depois vamos para as medianas, e quando alcançarmos as 3 grandes virtudes, que são as virtudes divinas, nós já chegamos no topo e a nossa sede foi saciada. É aí que nós compreendemos que o poder é a grande sede do ser humano, e ele só vai saciar essa sede o dia que ele chegar junto ao amor divino. Aí ele vai saciar a sua sede. Saciando a sua sede, ele não tem mais preocupação com sua sede, não tem preocupação com o interesse pessoal, não tem nada a esperar para si, ele começa a doar, ele começa a trabalhar para o próprio divino no universo, servindo, criando, né? Fazendo a manutenção de todo o processo de criação e de vida. Esse é o nosso objetivo. Esta é a grande sede que todos nós temos e nem descobrimos tão cedo. Demoramos para descobrir e precisamos começar do começo. Do começo. Como? Vislumbrando um pensamento atemporal, olhando para o mundo de uma forma cósmica. O nosso último vídeo, o terceiro vídeo que nós vamos fazer, vai nos dizer como fazer isso, não é? Como fazer? Como é que a gente faz? Não é exatamente uma receita, mas são mensagens, são informações, são vivências, são etapas que grandes espíritos que estiveram aqui na Terra nos deixaram. E nós vamos falar disso no terceiro e último vídeo dessa série dos vícios e virtudes. Muito obrigado, muita luz e que nós realmente sigamos nessa direção de uma visão mais cósmica. Muita paz.